Bom dia, meus amores. Hoje iniciamos mais uma aula de história, porém hoje vai ser uma revisão da aula passada. América Latina, lutas pela emancipação política. Hoje é segunda-feira, dia 6/7/2020, e daremos início à aula revisional, certo? Quando falamos no conteúdo na América Latina, vamos falar também na América Espanhola, né? As contradições internas e a inspiração no iluminismo e nos processos revolucionários que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos. Com isso, motivar o desejo pela emancipação política, né? Pela independência política, certo? É uma revisão da aula passada. Vocês só vão estar vendo que agora esse slide ele vai estar com imagens. Lutas pela emancipação política, que falamos, Copa da Libertadores, tudo que falamos na aula retrasada, certo? Então, América Latina Espanhola, lá no século XVIII, a população era formada pela miscigenação, ou seja, a mistura de raças entre espanhóis, nativos, africanos e seus descendentes livres ou escravizados. Aconteceu também a emancipação política das 13 colônias inglesas e o início da Revolução Francesa, que servia de inspiração para as ideias separatistas. Influências, né? Essas influências, na verdade, ela acontece no continente europeu na segunda metade do século XVIII, como eu falei para vocês, com diversas revoluções sociais e políticas e influenciada pelo iluminismo. Com isso, descontentes com o governo metropolitano, os grupos menos favorecidos promoveram o quê? Rebeliões nas metrópoles. Napoleão, né, que a gente falamos na aula passada, que apesar de tantas revoluções e acontecimentos, que realmente desencadeou esse movimento, foi o ato de Napoleão invadir a Espanha e nomear seu irmão como novo imperador, certo? Então, essa aula de hoje só é uma revisão de tudo que falamos na aula passada. O vice-reino da Nova Espanha, né, que quando falamos dele, vamos falar da primeira luta pela emancipação, que ocorre no século XIX, onde atualmente hoje se encontra o México. Este episódio em prol da liberdade, né, foi marcado especialmente por movimentos e percussores nomeados. Os percussores, né, a ficha técnica deles, Miguel Costilla, como a Pró falou na aula passada, José Maria, Vicente Guerreiro. E o objetivo era o que? A emancipação das reformas agrárias. A elite crioula, que era composta por membros de famílias europeias, lideradas por Agustín, os crioulos se oparam ao movimento percussor. Eles queriam independência. Em 1821, foi proclamada a independência do México. Capitania Geral da Guatemala, 1800 e não saiu o restante do número, certo? 1821. Pouco tempo depois fragmentou seu território, né? Então, São Salvador, Nicarágua, Honduras, Panamá, Costa Rica e Guatemala, certo? Capitania Geral da Venezuela, 1811. A independência foi proclamada em 1811. Não aceitando a declaração de independência, a Espanha enviou tropas para combater esse movimento. Nova Granada, Colômbia e Equador, 1823, né? Então, acontece a independência da Espanha. No entanto, eles rompem, né? Aí vai ficar Gran Colômbia, Nova Granada, Colômbia e Equador.
Vice-reino do Rio da Prata, território Paraguai, Uruguai e Argentina. Iniciou sua campanha de libertação, praticamente junto com a Nova Granada. E em 1810 foi criada por Napoleão, o movimento de emancipação política. Argentina, mais uma vez surge pontos de discórdia entre os crioulos e os demais grupos de colonos. Certo? Em 1816, essas discussões duraram 6 anos, até que os argentinos decidiram oficialmente sua independência, formando assim a Província Unidas do Rio da Prata. Uruguai foi o país que enfrentou a maior dificuldade para conseguir sua independência, pois além dos espanhóis não saírem do território, muitos países vizinhos tinham o território. Em 1828, embora demorado, o Uruguai se tornar independente. Capitania Geral do Chile e Vice-Reinado do Peru. Então, aqui a gente vai falar do processo de independência dos dois países, que foi marcado por muitas batalhas, 1818, que efetivaram a primeira parte do plano, tornando o Chile independente. 1821, conseguiram por fim a independência do Peru. República Dominicana proclamou a independência em 1821, porém foi imediatamente dominada pelo Haiti. Capitania Geral de Cuba, proclamada a independência em 1901. O processo de liberdade contou com a ajuda dos Estados Unidos. Certo? Aqui só é uma revisão. Conclusão. Na América Latina, após tanta liberdade e independência, entrou um período de organização social, política e econômica. O mapa. A América Latina possuía esse nome por causa de uma fusão de línguas, Espanhol latino, latino e português. Ó, blá, blá, blá. Copa da Libertadores, disputada em símbolos dos libertadores que ajudaram e guerrearam pela nossa independência. Certo? O resumão: 1811 Venezuela, 1816 Argentina, 1818 Chile, 1821 México, Guatemala, Peru e República Dominicana e 1828 Uruguai. Vamos para as dúvidas? Quais são as dúvidas? E aqui a Pro deixa uma mensagem para vocês, certo? São momentos duros, pelos quais estamos passando, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Mas temos de nos adaptarmos e quero parabenizá-los ao 8º ano, porque estão cumprindo com todas as instruções. Temos de aproveitar o tempo da melhor maneira possível. E aqui eu fiz uma dedicatória para vocês. És meu maior compromisso contigo, aluno. Fazer com que sintas que muito além de aluno ou aluna, és também um ser humano e que nestas duas dimensões tem deveres aos quais devem respeitar, mas também tem direitos que nem eu, nem ninguém poderá nunca ignorar ou respeitar. Fazer com que aprendas muito mais que ler e escrever e a contar. Essa aprendizagem não necessita de grandes mestres. Quero ensinar-te
Para além disso, tudo que tens dons especiais que fazem toda a diferença entre ti e os outros. Por isso, és imprescindível à sociedade, único e muito importante para todos, fazendo com que te reconheças como parte muito importante da sociedade em que vives. Compreenderás que, como cidadão da mesma, tens direito a intervir, a participar e escolher, com confiança e conhecimento, o tipo de sociedade que te faz verdadeiramente feliz. Para além do muito que desejo, ajudar-te a ser um ser humano muito feliz. Quero, acima de tudo, que seja tu próprio a ou própria com os teus sonhos e desejos, com teu sorriso e tuas lágrimas, as tuas alegrias e tristezas, os teus medos e esperança, mas sempre uma criança sem medo de falar, de sentir, de ser exatamente como és. Então, como eu sempre falo, vocês são o quê? Os protagonistas da história, certo? Vocês são o futuro do amanhã. Então, agora, vocês irão iniciar as correções e nada de escrever no grupo, certo? Qualquer dúvida, me chame no privado. E a partir das 10 horas, 11 horas, vamos estar corrigindo as atividades, certo? Aqui é apenas uma revisão da aula passada. Beijos, estarei online até 11 para tirarmos as dúvidas e corrigir a atividade.